Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Ana Carolina Esperandil, tenho 20 anos, sou estudante de Medicina da UFG e hoje eu vou ler minhas 5 redações do Enem e assim, vocês vão ver que, gente, não tem como, a pessoa que escrevia, como eu escrevia, ele falou assim, amigo, desiste, você nunca vai passar em Medicina, desiste que você é péssima na escrita. Velho, vocês vão ver, é deprimente, é horrível a redação. Dizer cada erro de escrita. Não, vocês vão ver. Nossa, se alguém falou que você não consegue porque você não sabe escrever, depois desse vídeo você fala assim, amigo, se ela conseguiu, eu vou conseguir. Então, bora lá para minha primeira redação, que é do Enem de 2015, que o tema era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Gente, preparem os ouvidos porque vai doer. Nossa, vai doer o vídeo de vocês nessa redação. E, nossa, quando vocês verem, não. Ai, tô até com vergonha. Mas bora lá. Violência. Eu comecei com violência à mulher. Não conhecia o que era crase. Vocês vão perceber que eu não sabia o que era crase. Eu estava no 9º ano quando escrevi essa redação. Aluna de escola pública, né, amores? Então, assim, violência à mulher. O título, nossa, que título surpreendente. Violência é todo tipo de ação marginalizadora física ou psicológica. A Lei Maria da Penha defende a mulher contra a violência. Mas essa lei é atuada como deve ser? Nossa, que interessante essa introdução. Muitos casos de agressões apareceram com o decorrer do tempo. Muitos resolvidos, muitos deixaram passar. Lei que deveria atender todas as mulheres que precisam de seu auxílio. Mas não é isso que acontece hoje. Vários problemas registrados que então não resolvidos democraticamente com acento agudo em cima do nosso velho, pelas autoridades. Homens que violentam, nossa, gente, olha esse violento como tá sendo. Ai. Hoje a mulher, amanhã estão presos. No dia seguinte, livre de suas punições. Isso é proteger a mulher? Essa lei ajudou inúmeros cidadãos. Ai, eu vou ter um infarto. Mas várias ficaram inofensivas. Amigos, inofensivas, eu escrevi mesmo. Pois o agressor pode ir a ela e agredi-la novamente. Lei que deveria ser rígida para não se repetir situações ofensoras como essa na sociedade brasileira. Portanto, é importante que exista compromisso e democracia com acento, óbvio que não, para não haver persistência à violência à mulher. Eu não conhecia o que era crase. Entanto, em vez de ser no entanto, que a Lei Maria da Penha seja efetuada como deve ser, com ética, com acento no e não, gente, não é. Respeito e rigidez, pelo amor de Deus. Gente, eu não sabia o que era um texto sustentativo argumentativo, tá evidente nessa redação, que eu não sabia escrever, não tinha domínio nenhum da língua portuguesa. Deprimente é deprimente, mas vou falar quanto eu tirei nas competências aqui pra vocês. Eu tirei 80 na competência 1, na minha opinião eu deveria ter zerado. Tirei 120 na competência 2, que é de compreender a proposta de redação. Na 3 eu tirei 100 pontos, que é de selecionar e relacionar os argumentos. E na 4 tirei 100 pontos e na competência 5 eu tirei 80 pontos. Eu tirei 480 pontos nessa redação. Na minha opinião, eu deveria ter zerado pelos erros absurdos de ortografia, de gramática, de concordância, do que for possível de erro de português eu tirei nessa redação. Então assim, gente, depois dessa redação, vocês vão ver que eu vou ler as outras, que eu fui melhorando. Se alguém falar que você não consegue, mostra essa redação a uma pessoa e fala assim, tá vendo? Essa pessoa que escreveu isso, conseguiu melhorar na outra. Bora pra minha redação de 2016, que o tema da redação era caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Assim, em 2016, gente, já tinha entrado no Instituto Federal de Rondônia, que é o IFRO. E foi assim, gente, vocês vão ver como melhorei. Não muito, mas quero deixar claro que o IFRO mudou a minha vida. Mudou a minha vida em todos os sentidos. Em algum outro vídeo eu vou compartilhar essa experiência, porque foi muito importante pra mim. E é o que definiu, eu acho que tá cursando a medicina e ter passado na Federal, porque se não fosse eles, não teria mudado a minha visão de mundo, ter procurado estudar, procurado ter me superar em várias questões, como por exemplo escrever certo. Então vamos lá. É de conhecimento geral que o Brasil é um país laico. A laicidade permite que o indivíduo escolha a sua crença religiosa, diferente da Idade Média, que o homem era submerso. Nossa, sabe que não é submerso que eu queria dizer, né? A crer em uma única doutrina, religião católica.
Hoje cogita-se muito a questão de até que limite o ser humano é tolerante. Pode-se mencionar o artigo 5º da Constituição de 88, que diz que todos os indivíduos devem ser tratados iguais perante a lei, sem distinção de raça, etnia e crença religiosa. Assim sendo, todos merecem ser respeitados diante da sua escolha religiosa. Entretanto, não é o que ocorre hoje no Brasil. Pessoas são vítimas todos os dias por ações verbais ou físicas discriminosas. Além disso, o indivíduo é tolerante até o momento em que ele conhece literalmente o que cada religião prega, e até o instante em que ela não interfere na sua vida, uma vez que a maioria dos casos de discriminação não foram, por falta de conhecimento do indivíduo em relação à crença que ele discrimina. Assim, antes de chegar na conclusão, a gente percebe que eu não sabia o que era tese, melhorou um pouco a estrutura da redação, acho que eu estudei um pouquinho antes do Enem, né? Mas eu ainda não via muita importância nisso pra mim, como eu vou falar em outros momentos. E eu não sabia o que era período, gente. Não sabia o que era período, evidentemente, nesse terceiro parágrafo aqui. Não sabia o que era período. Portanto, é de suma importância que aplique uma educação sobre as diversidades religiosas nas escolas, desde as séries iniciais, para que o indivíduo cresça consciente em relação a respeitar a opção religiosa de cada um. Eu tirei 660 nessa redação. 660. Na competência 1, eu tirei 160 pontos. Melhorei muito, como vocês percebem, né? Muito. Tem erros, porque eu não sabia o que era período, por exemplo, como eu falei. Tem erros de concordância, como dá pra perceber. Mas melhorei muito em relação a 2015. Porque eu entrei no IFRO. Gente, se não fosse o IFRO, meu Deus. Vocês não entendem o valor que tem o IFRO pra mim. Defendo o ensino federal. Porque se não fosse ele, a gente estaria aqui escrevendo inofensivos. Competência 2, eu tirei 140. Na competência 3, eu tirei 120 pontos. Na competência 4, 160. Na competência 5, eu tirei 80 pontos, porque eu não respondi nada nas perguntinhas, né? Então, essa foi minha redação de 2016. Assim, dá pra ver que eu melhorei um pouco em relação a 2015, mas não muito em questão da estrutura dissertativa argumentativa. Dá pra reconhecer que eu sabia um pouco, mas não dominava tanto. Não sabia o que era uma tese, né? Porque eu não coloquei. E é isso, não sabia escrever uma proposta de intervenção e tinha ainda erros de concordância. E poderia ser melhor também. Meu repertório sociocultural não tá legal. Então, bora pra minha redação de 2017. Eu tava no segundo ano do ensino médio, né? Então, e nessa redação também eu lembro que eu procurei praticar a redação, que eu notei, né, que eu precisava estudar para o Enem, que eu tinha muitas dificuldades. Porque assim, gente, antes eu tinha muitas dificuldades, mas eu não reconhecia. Porque eu não sabia que eu tinha dificuldades. Porque ninguém chegava e falava assim, olha, você precisa melhorar. Ninguém chegava. Quando eu entrei no IFRO, eu me deparei com várias realidades, com várias pessoas que sabiam muito mais do que eu, com professores que cobravam realmente, e eu percebi que eu precisava melhorar. Então, no segundo, eu estudei pra um caramba no meu primeiro ano, pra conseguir recuperar tudo que eu não sabia, como estudar muito português, como estudar tudo. Eu estudei muito quando eu tava no Instituto Federal, no ensino médio, porque eu reconheci que eu precisava correr atrás, por conta do meu ensino básico, que não foi bom, não foi de qualidade, porque a gente já sabe da realidade do contexto brasileiro educacional, e é um dos motivos que eu defendo muito uma educação de qualidade. E eu defendo muito a educação, porque mudou totalmente a minha visão de mundo e etc. Então vamos para a minha redação de 2017, parar de enrolar aqui, que o tema era Desafios para a Formação Educacional de Estudos no Brasil. Então vamos lá. No estudo genético, observa-se que existem mutações gênicas que acarretam mudanças sensoriais nos seres humanos, por exemplo, a ausência de audição. Nesse sentido, os indivíduos surdos necessitam de educação especializada, o que fomenta discutir atualmente no Brasil a inexistência de investimentos para adaptação das escolas, bem como materiais e professores especializados para atender os mesmos. Olha, gente, melhorei muito já nessa introdução, né? Tem uma tese aqui, consegui citar uma contextualização, relacionar um conhecimento sociocultural, que no caso foi ideologia. Eu fiquei muito surpresa quando eu citei isso na minha redação, mas vamos lá. No que se refere à instituição social escola, essa tem como função ensinar as áreas do conhecimento intelectual, como para deficientes auditivos. Porém, embora na Lei 13.146 assegure o acesso à educação gratuita para os mesmos, não é validada na prática, uma vez que as escolas se encontram inaptas a recebê-los, visto que não apresentam materiais e professores capacitados para ensiná-los, sobretudo a própria língua falada por esses, Libras.
Tipo, deu uma viajada aqui porque eu falei de educação gratuita e aí eu falei que não era validado na prática porque não tinha material. Eu podia ter falado que garantiu uma educação de qualidade, né? Mas boiei isso aqui, peguei acho que no texto motivador e falei porque eu não sabia. Provavelmente não tá bom esse parágrafo que eu deu uma viajada. Mas bora pro outro. À vista disso, o grande impasse é a falta de investimento dos estados para a construção de escolas especiais, além de cumprir com a responsabilidade social da formação intelectual que permite a entrada dos surdos no mercado de trabalho, a qual os mesmos merecem de acordo com a Constituição Federal. Além disso, João Bosco da Silva diz que essa responsabilidade é um compromisso com a vida, sendo necessário medidas que resolvam tal impasse. Eu lembro que eu falei do mercado de trabalho porque tinha na proposta de redação textos motivacionais falando do mercado de trabalho. Agora para conclusão. Infere-se, portanto, que os estados com subsídio do governo federal carecem de investir na construção de instituições de ensino adaptadas, a quais apresentam instrumentos didáticos e professores formados em educação para surdos que possam capacitá-los intelectualmente e oferecer uma formação profissionalizante que permite a absorção desses no mercado de trabalho, no intuito de dignificar esses deficientes auditivos com a educação de qualidade. Nessa redação, eu tirei 880. Gente, quando eu tirei essa nota, eu fiquei tão feliz, porque eu tinha, depois, no meu segundo ano, eu percebi que, como eu falei, que eu precisava estudar. Então, no metade do ano pra frente, depois das minhas férias de julho, eu comecei a estudar. Eu estudava redação sozinha, porque não tinha na grade pra entrar no segundo ano. Então, eu praticava a redação e enviava numa plataforma chamada Redação Online, que eu continuei fazendo isso no meu terceiro ano e continuei fazendo isso no meu ano de cursinho. Então, eu enviava nessa plataforma Redação Online, que me ajudou muito a crescer em redação. Assim, não é uma redação muito boa, como vocês podem ver, tem muitos defeitos, muitos defeitos. Eu não daria essa nota pra essa redação, porque eu dei umas viajadas loucas quando eu tava argumentando, mas eu tirei 100% na competência 1, 180 na competência 2, que era de compreender a proposta de redação, 180 na competência 3, que era de selecionar os argumentos, 180 na competência 4 e 180 na competência 5. Acho que foi a maior nota que eu tirei na competência 5 na minha vida foi 180, que foi nessa redação. A única coisa que eu fui melhorzinha foi na proposta de intervenção. Então, essa foi minha redação de 2017. Foi de 2017? Então vamos pra minha redação de 2018. Essa redação foi pra valer, porque era a redação no meu terceiro ano, então eu tinha teoricamente que passar pra faculdade. Então eu estudei, fazia uma redação por semana no meu terceiro ano de ensino médio e todas as sextas-feiras eu tinha atendimento com a professora. E aí eu e a minha amiga Aline, a gente ia conversar com a professora sobre a redação pra ela corrigir um estudo individual. Então eu pratiquei o ano todo redação, eu estudei redação porque eu via que eu precisava melhorar muito, até refletindo na minha nota foi 920, que eu melhorei absurdamente. E eu vou ler pra vocês. Embora, assim, vocês vão ver que tem um parágrafo, o segundo parágrafo de desenvolvimento, eu viajei que me prejudicou na minha nota. Foi esse parágrafo que fez com que eu tirasse, minha nota não fosse tão boa, mas eu fiquei muito feliz com o resultado, que eu tirei mais de 900, porque era meu sonho tirar essa nota. Então, assim, gente, quando eu vi a nota, eu fiquei muito emocionada, porque eu nunca imaginei que eu ia tirar mais de 900 na redação. Achava que era impossível, mas não é impossível. Então, como eu disse, se alguém fala que você não vai conseguir, mostra na minha redação lá no começo, no nono ano, que eu tirei 480 sobre violência contra a mulher. Fala, amigo do céu, essa pessoa conseguiu e olha aqui como ela escreveu. Ela não escreve perfeitamente, ela comete erros, mas é possível tirar mais de 900, mais de 800 pontos na redação do Enem, com prática, dedicação e um pouco de estudo. Então, bora lá. Que o tema da redação de 2018 é comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Quando eu olhei esse tema, eu falei assim, meu Deus do céu, Maria José, eu tô lascada. Assim, porque eu não lembrava muita coisa, embora depois que eu tava fazendo as questões de inglês, que eu sempre começava a fazer o Enem pelas questões de inglês. Eu li o tema da redação, eu escrevia lá em cima na prova e eu ficava pensando, fazendo questões de inglês, porque inglês eu não tinha muita afinidade também, mas era uma coisa que eu ia pensando. E aí, por acaso, tinha uma questão de inglês que tinha falando sobre o George Orwell, do filme 1984. E eu lembrei, porque eu tinha assistido esse filme pra ter um trabalho de filosofia na escola, que a gente teve uma etapa falando sobre a manipulação dos comportamentos dos indivíduos pela questão do Big Brother, essas coisas, a censura e tudo mais. E aí eu lembrei pela questão de inglês e eu consegui estar na minha redação, que eu vou ler pra vocês agora.
George Orwell, no seu livro 1984, não li o livro, gente, tô lendo o livro agora, nesse instante que eu tô gravando o livro, tô lendo o livro, mas eu assisti o filme e eu citei o livro. Retrata uma sociedade que é moldada pelo Estado, visto que os pensamentos e comportamentos dos indivíduos são determinados por esse. De maneira análoga, os cidadãos, olha gente, cidadãos, que lindo, olha como eu melhorei. Brasileiros encontram-se à mercê de uma cultura tecnológica manipuladora, que utiliza os dados dos usuários da internet para tal fim. Nesse sentido, não apenas a criação de uma consciência de escolha deturpada sobre esses, mas também a formação de pessoas não questionadoras dos padrões atuais são impasses preocupantes. Em primeiro lugar, é preciso mencionar o sociólogo Karl Marx, o qual diz que a ideologia é uma falsa consciência disseminada para almejar os interesses de uma classe. Só lembrando que tem vídeo eu falando de Karl Marx, dá pra citar na redação, então, provando que eu tirei mais de 900 pontos citando Karl Marx na minha redação. Então, se você não assistiu esse vídeo ainda, vai lá, assistir aqui no card. Nessa conjectura, é notória que as empresas tecnológicas, as quais dispõem de acesso ao dado dos usuários, empregam esse ideário, uma vez que a partir desses, como sites visitados e outros, identificam suas preferências, de modo que disseminam propagandas que induzem tais indivíduos a desejarem comprarem objetos sem uma concepção racional, transgredindo a liberdade de escolha assegurada pela Constituição sem influências alienadoras. Esse parágrafo tem eu achei bom a minha redação. Eu gostei dele porque pra mim tá... Embora não era como eu escrevia no ano do curso em que eu mudei minha forma de escrever, eu achei ele bem... A introdução bem estruturada, tinha tese, dá pra ver que tem a tese na minha introdução, depois desse sentido, não apenas a criação de uma falsa consciência, mas também a formação de uma sociedade com padrões, ou seja, padrões massificados, era a minha tese. E aí eu citei o livro na introdução, eu citei Karl Marx no meu desenvolvimento, um repertório sociocultural, e eu falei por que isso é um problema, né? A questão deles manipularem os dados, eles a ter acesso aos dados e como isso interfere. Então eu achei muito bom esse parágrafo. O problema tá agora nesse parágrafo, vocês vão ver que eu viajei. Ademais, convém analisar que a sintetização de uma sociedade que não questiona os comportamentos corrobora a problemática. Destarte, o perpetuamento do livre acesso às informações dos cidadãos acarreta que esses possam, no caso eu queria falar que esses não possam, acho que eu queria dizer que eles não podem, que eles não possam usufruir da sua racionalidade e, consequentemente, agirem com seus preceitos e desejos conscientes, quer dizer que impede deles usarem a sua racionalidade. Mas eu escrevi muito mal, então não deu pra entender, eu acho que o reitor ficou meio que sem entender também, como eu, não sei porque eu fiz isso. Nesse contexto, conforme Jean-Paul Sartre, as atitudes do homem presente definem consideravelmente as futuras gerações, de maneira que para romper com os impasses mencionados são necessárias medidas. Então, como eu disse, para ela está muito desestruturado, não sei, eu comi uma parte do meu parágrafo, não lembro que eu queria escrever muito bem, mas eu lembro que eu queria falar que esses padrões fomentam uma sociedade que não questiona e que isso pode prejudicar as futuras gerações por conta dessa massificação dos padrões, dessa padronização. E eu não consegui passar isso nesse parágrafo. Infere-se, portanto, que para desmitificar a manipulação dos cidadãos pelo controle dos dados, o Poder Legislativo deve criar leis que garantam a privacidade desses. Desse modo, consegue tornar crime qualquer violação de tais com multas ou penas para os infratores, sendo imprescindível que o Ministério Público invista na produção de softwares que fiscalizem a invasão de empresas nas informações dos usuários, no intuito de que as mesmas realizem seu trabalho sem criar uma falsa consciência nesses, como também não manipularem suas condutas como no livro de George e assegurar o direito à liberdade de escolha. Então, nessa redação eu tirei 920 pontos, eu tirei 160 pontos na competência 1, nunca consegui gabaritar isso aqui numa redação do Enem, toda a redação que eu treinava que eu consegui. Tirei 200 pontos na compreensão da proposta de redação, 200 pontos na questão da argumentação, de relacionar e organizar os meus argumentos, 200 pontos na competência 4, no mecanismo linguístico para a argumentação, e tirei 160 pontos na minha competência 5 na proposta de intervenção. Então eu perdi, gente, 80 pontos na competência 1 e perdi ponto na competência 1 e na competência 4. Então, se vocês podem perceber que eu melhorei muito, muito mesmo na redação do Enem de 2018, que eu treinei, eu pratiquei. É possível sim você tirar uma boa nota com prática e dedicação.
Se você ainda, como eu já falei, se você não escreve bem, você tem deficiências na língua portuguesa, no domínio, cara, você vai conseguir. Só a esperança é a última que morre, sabia? Então, tenta que vai dar certo. Bora pra minha última redação, que foi que definiu que eu passasse na faculdade, que eu tirei 940 pontos. Vou ler ela bem rapidamente aqui, mas se você quer saber um pouco mais sobre a minha redação, eu comentei ela lendo pra vocês nesse vídeo aqui. Clica aí, vai lá se você quiser ver ela comentada, tudinho, como eu escrevi, como eu escrevi a redação naquele ano e tudo mais. Então vamos lá. O tema era democratização do acesso ao cinema. Como eu disse no vídeo, ali pra quem já assistiu, se você não assistiu depois desse vídeo, vai lá assistir. Foi muito inesperado pra mim. Muito inesperado, mas bora lá. Segundo a socióloga Ruth Bennett, a cultura é a lente que o homem enxerga o mundo. Aliada a isso, o cinema é um dos instrumentos que proporcionam acesso à diversidade cultural, às múltiplas perspectivas de arte, ao lazer. Já sabia o que era crase, olha só, gente. Já sabia o que era crase, mas não sabia usar direito também, mas já melhorei. No entanto, simultaneamente em que a globalização, em conjunto com as novas tecnologias, facilitou o uso deste, deixou os excluídos mais excluídos ainda, tornando-se uma problemática no Brasil. Tal cenário não somente impossibilita a formação de cidadãos críticos, olha que lindo, mas também é decorrente da falta de poder aquisitivos desses, que impede de democratizá-lo e são impasses preocupantes. Em primeiro lugar, é preciso mencionar... antes de eu continuar lendo, percebe, gente, tem tese, tem estrutura, que lindo. Em primeiro lugar, é preciso mencionar que o cinema permite a ampliação das visões socioculturais dos brasileiros. Nesse sentido, de acordo com Walter Benjamin, sociólogo da Escola de Frankfurt, a ampliação dos mecanismos de comunicação de artes visuais forja um poder revolucionário. Haja vista que o acesso a pensamentos diferentes do indivíduo, a divulgação das realidades locais e as denúncias implícitas das atrocidades sociais e econômicas retratadas nos filmes permitem-no a construir um senso crítico e um posicionamento, de modo que contribui para a formação de uma sociedade democrática mais justa, instiga a respeitar o diferente e a buscar pela efetivação dos seus direitos. Muito mais estruturada essa redação. Não está perfeita, mas está bem mais estruturada em relação às minhas redações anteriores. Em segundo lugar, convém analisar que a permanência das desigualdades socioeconômicas dificulta a democratização do instrumento de comunicação mencionado. Nessa conjectura, conforme o sociólogo Karl Marx, como eu já disse, tem um vídeo eu citando Karl Marx, como você pode utilizar na redação. O modelo de produção e as relações econômicas definem o ser social do sujeito e seu poder aquisitivo. Com isso, a condição deste quando baixa impede-o de consumir e utilizar as salas de cinema, assim como de assistir filmes inéditos e produções com alto valor cultural, de forma que muitos tanto perdem a oportunidade de expandir suas perspectivas, quanto apresentam o direito à cultura e ao lazer assegurados pela Constituição de 1988 rechaçados. Entende-se, portanto, que para permitir a democratização do cinema são necessárias medidas. Para tanto, cabe ao Ministério da Cultura expandir os valores culturais dos trabalhadores e estudantes. Isso ocorrerá mediante parcerias não apenas com as escolas, que devem possibilitar ao aluno o cadastro e a carteirinha do estudante, digital e manual, como também as empresas privadas precisam disponibilizar, fora do salário do trabalhador, um recurso extra ao acesso à cultura. De jeito que o governo federal as reembolse por meio da redução de impostos, a fim de que o Brasil tenha cidadãos que usem e convivam com a arte e a cultura, bem como os permita visualizar o mundo com uma lente crítica, como disse Bennett. Então assim, gente, vocês percebem? É evidente que eu melhorei absurdamente. Quem falar que não, vem falar comigo que não. Porque tá evidente que eu melhorei. Então, vamos ver aqui as notas que eu tirei na competência. Eu tirei 180 pontos na competência 1. Melhorei muito, gente. Pra quem tirou 80 lá em 2015, tirei 180 pra cara da sociedade. Pisei, olha. Podia ter gabaritado? Podia, mas já melhorei muito, tô muito feliz. Competência 2, tirei 180. Competência 3, tirei 200 pontos. E tirei 200 pontos na competência 4. Tirei 180 pontos na competência 5. Tirei 940 pontos, fiquei super feliz com a minha nota. Embora eu esperasse uma nota maior na minha redação. Esperasse uma nota maior pro tanto que eu pratiquei, assim. Eu queria ter tirado mais pontos, mas tô muito feliz, tô na faculdade já, então tô feliz com a minha nota. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi isso. E o intuito dele era realmente mostrar pra vocês, e eu espero que eu tenha conseguido passar pra vocês, a mensagem de que
se falam pra você, ou você acha, acredita nisso, que você não pode escrever uma redação 900, que você não vai conseguir evoluir, porque é impossível uma pessoa que escrevia daquela forma como eu escrevia em 2015, agora, conseguir ter passado na faculdade com a nota mais de 900 na redação, você consegue, amado, você consegue, você pode tudo. Se eu conseguir, não tem uma pessoa que não consegue quando ela tem oportunidade, quando ela tem força de vontade, quando ela tem os meios de conseguir isso, tem uma base para ela conseguir estudar. Então assim, não desista, treine bastante, estude, porque você vai conseguir. Então essa era a mensagem do vídeo, que você não desista, que você continue treinando, que você continue praticando, que se você ainda não saiu de 600 pontos, não saiu de 500, uma hora vai chegar, uma hora você vai alavancar, uma hora vai bater assim um espírito em você que vai dar certo. Então se inscrevam no canal, por favor, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, deixa o seu like também, compartilhe esse vídeo com os amigos, beijo de luz, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!